Sabeis muito bem, por o terdes ouvido e meditado frequentemente, que para todos nós cristãos, Jesus é o modelo. Tê-lo-eis ensinado a muitas almas, através desse apostolado, convívio humano com sentido divino, que faz já parte do vosso eu. Tê-lo-eis recordado oportunamente ao empregar esse meio maravilhoso da correção fraterna, possibilitando a quem vos escutava comparar o seu procedimento com o do nosso irmão primogênito, o Filho de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Jesus é um modelo. Ele mesmo disse: "Discite a me, aprendei de mim." Quero hoje falar-vos de uma virtude que, sem ser a única nem a primeira, atua na vida cristã como o sal que preserva da corrupção e constitui a pedra de toque da alma apostólica. A virtude da santa pureza. É verdade que a caridade teologal é a virtude mais alta, mas a castidade é a exigência sine qua non, condição imprescindível para chegar ao diálogo íntimo com Deus. Quem não aguarda, se não luta, acaba por ficar cego. Não vê nada, porque o homem animal não pode perceber as coisas que são do Espírito de Deus. Animados pela pregação do Mestre, nós queremos ver com olhos limpos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A Igreja sempre apresentou estas palavras como um convite à castidade. Guardam um coração sadio, escreve São João Crisóstomo, os que possuem uma consciência completamente limpa, ou os que amam a castidade. Nenhuma virtude é tão necessária como esta para ver a Deus. O exemplo de Cristo. Jesus Cristo, Nosso Senhor, foi ao longo da sua vida sobre a terra coberto de impropérios e maltratado de todas as maneiras possíveis. Lembrai-vos? Diziam que se comportava como um revoltoso e afirmaram que estava endemoninhado. Noutra altura, interpretaram mal as manifestações do seu amor infinito e classificaram-no como amigo de pecadores. Mais tarde, a ele, que é a própria penitência e a própria temperança, lançaram-lhe à cara que frequentava a mesa dos ricos. Também lhe chamaram depreciativamente Fabri Filius, filho do trabalhador do carpinteiro, como se isso fosse uma injúria. Permite que o rotulem de bebedor e comilão. Deixa que o acusem de tudo, exceto de que não é casto. Não os deixou dizer isso, porque quer que nós conservemos com toda a nitidez esse exemplo. Um modelo maravilhoso de pureza, de limpeza, de luz, de amor, que sabe queimar todo o mundo para o purificar. Gosto de me referir à santa pureza contemplando sempre a conduta de Nosso Senhor, porque Ele a viveu com grande delicadeza. Reparai no que relata São João, quando Jesus, fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem, cansado no caminho, se sentou à borda do poço. Procurai recolher-vos e reviver devagar a cena. Jesus Cristo, perfectus Deus, perfectus homo, está fatigado do caminho e do trabalho apostólico, tal como algumas vezes deve ter sucedido convosco, que vos sentis arrasados por já não poderdes mais. É comovedor observar o Mestre esgotado. Além disso, tem fome. Os discípulos tinham ido ao povoado vizinho para buscar alimentos e tem sede. Mas, mais do que a fadiga do corpo, consome-o a sede de almas. Por isso, ao chegar a Samaritana, aquela mulher pecadora, o coração sacerdotal de Cristo derrama-se diligente para recuperar a ovelha perdida, esquecendo o cansaço, a fome e a sede. Ocupava-se o Senhor com aquela grande obra de caridade, quando os apóstolos voltaram da cidade e mirabantur, quia
cum udiere loquebatur, ficaram surpreendidos por estar a falar a sós com uma mulher. Como era cuidadoso! Que amor à virtude encantadora da santa pureza, que nos ajuda a ser mais fortes, mais rijos, mais fecundos, mais capazes de trabalhar por Deus, mais capazes de tudo o que é grande. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que cada um saiba usar o seu corpo santa e honestamente, não se abandonando às paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Pertencemos totalmente a Deus, com a alma e com o corpo, com a carne e com os ossos, com os sentidos e com as potências. Pedi-lhe com confiança, Jesus, guarda o nosso coração. Faz com que o meu coração seja grande, forte, eterno, afetuoso e delicado, transbordante de caridade para ti, para servir todas as almas. O nosso corpo é santo, templo de Deus, precisa São Paulo. Esta exclamação do apóstolo recorda-me o chamamento à santidade que o Mestre dirige a todos os homens. Estote perfecte, sicut et pater vester, caelestis perfectos est. O Senhor pede a todos, sem discriminação alguma, correspondência à graça. O Senhor exige a cada um, de acordo com a sua situação pessoal, a prática das virtudes próprias dos filhos de Deus. Por isso, ao recordar-vos que o cristão tem de guardar uma castidade perfeita, estou a referir-me a todos, os solteiros, os que devem cingir-se a uma completa continência, e aos casados, que vivem castamente, cumprindo as obrigações próprias do seu Estado. Com o Espírito de Deus, a castidade, longe de ser um peso incômodo e humilhante, torna-se uma afirmação gozosa, porque o querer, o domínio e a vitória não são dados pela carne, nem vêm do instinto, mas procedem da vontade, sobretudo se está unida à do Senhor. Para ser castos, e não simplesmente continentes ou honestos, temos de submeter as paixões à razão, por uma causa elevada, por um impulso de amor. Comparo esta virtude a umas asas que nos permitem levar os mandamentos, a doutrina de Deus, por todos os ambientes da terra, sem receio de ficar enlameados. Essas asas, tal como as das aves majestosas, que sobem mais alto que as nuvens, pesam e pesam muito. Mas se faltassem, não seria possível voar. Gravai isto na vossa mente, decididos a não ceder quando sentirdes a garra da tentação que se insinua, apresentando a pureza como uma carga insuportável. Ânimo, subi até ao sol, em busca do amor. Com Deus nos nossos corpos. Causou-me sempre muita pena o costume de algumas pessoas, tantas, que escolhem como nota constante dos seus ensinamentos a impureza. Com isso conseguem, com proveito em bastantes almas, exatamente o contrário do que pretendem, porque a impureza é matéria mais pegajosa que o pez e deforma as consciências com complexos ou medos, como se a pureza da alma fosse um obstáculo quase insuperável. Nós não faremos assim. Temos de tratar a santa pureza com pensamentos positivos e limpos, com palavras modestas e claras. Discorrer sobre este tema significa dialogar sobre o amor. Tenho de vos dizer que, para esse efeito, me ajuda a considerar a humanidade santíssima de Nosso Senhor, a maravilha inefável de Deus, que se humilha até fazer-se homem e que não se sente aviltado por ter tomado carne igual à nossa, com todas as suas limitações e fraquezas, menos o pecado, porque nos ama com loucura. Ele não se rebaixa
com o seu aniquilamento e, em troca, levanta-nos, deificando-nos o corpo e a alma. A responder afirmativamente ao seu amor como um carinho claro, ardente e ordenado, isso é a virtude da castidade. Temos de gritar a todo o mundo com a palavra e com o testemunho da nossa conduta. Não empeçonhemos o coração como se fôssemos pobres animais dominados pelos instintos mais baixos. Um escritor cristão exprime-o assim: reparai que o coração do homem não é pequeno, pois abraça muitas coisas. Medi essa grandeza, não pelas suas dimensões físicas, mas pelo poder do seu pensamento, capaz de alcançar o conhecimento de tantas verdades. É possível preparar o caminho do Senhor no coração, traçar uma vereda direita para que passem por ali o verbo e a sabedoria de Deus. Preparai, com uma conduta honesta e com obras irrepreensíveis, o caminho do Senhor. Aplanai a estrada para que o verbo de Deus caminhe por vós sem tropeçar e vos dê o conhecimento dos seus mistérios e da sua vinda. Revela-nos a Escritura Santa que a grandiosa obra da santificação, tarefa oculta e magnífica do Paráclito, se verifica na alma e no corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, clama o apóstolo. Tomarei eu, pois, os membros de Cristo e vá-los-ei membros de uma prostituta? Não sabeis, porventura, que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus e que não pertenceis a vós mesmos, porque fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Alguns, quando ouvem falar em castidade, sorriem. É um sorriso, um esgar, sem alegria, morto, de mentes retorcidas. A grande maioria repetem, não acredita nisso. Eu costumava dizer aos rapazes que me acompanhavam pelos hospitais e bairros da periferia de Madrid, há muitos anos atrás, pensai que há um reino mineral, outro mais perfeito, o reino vegetal, no qual à mera existência se acrescenta a vida, e depois outro, o reino animal, formado quase sempre por seres com sensibilidade e movimento. Explicava-lhes também, de um modo pouco académico, mas expressivo, que deveríamos instituir outro reino, o huminal, o reino dos humanos. Na verdade, as criaturas racionais possuem uma inteligência admirável, reflexo da sabedoria divina que lhes permite raciocinar por sua conta e exercer essa liberdade maravilhosa com que podem aceitar ou recusar uma coisa ou outra por seu arbítrio. Pois, nesse reino dos homens, comentava-lhes eu, com a experiência do meu trabalho sacerdotal, tão intenso para uma pessoa normal, o tema do sexo ocupa um quarto ou quinto lugar. Primeiro estão as aspirações da vida espiritual, aquela que cada um tiver a seguir as questões que interessam ao homem e à mulher corrente, o pai, a mãe, o seu lar, depois a profissão e muito além, em quarto ou quinto lugar, aparece o impulso sexual. Por isso, sempre que conheci pessoas que convertiam este assunto no tema central da sua conversa e dos seus interesses, pensei que eram anormais, uns pobres desgraçados, talvez doentes. E acrescentava, provocando com isto um momento de riso e de piada entre os rapazes, que esses infelizes me faziam tanto dó como um rapaz com a cabeça grande, enorme, de 1 metro de perímetro. São gente infeliz e, da nossa parte, além das orações, nasce uma fraterna compaixão, porque desejamos que se curem de tão triste doença. O que não são é nem mais homens, nem mais mulheres, que aqueles que, como nós, não estão obcecados pelo sexo. A castidade é possível. Todos nós temos paixões
e todos enfrentamos, em qualquer idade, as mesmas dificuldades. Temos por isso de lutar. Lembrai-vos do que escrevia São Paulo. Datus est mihi stimulus carnis meae angelus satanae que me colaficet. Revela-se o estímulo da carne, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteia para que eu não seja soberbo. Não se pode viver uma vida limpa sem assistência divina. Deus quer que sejamos humildes e peçamos o seu auxílio. Deves pedir com confiança a Nossa Senhora, agora mesmo, na solidão, acompanhada do teu coração, silenciosamente. Minha mãe, este meu pobre coração arrebela-se totalmente se tu não me proteges, e amparar-te-á para que o guardes puro e percorras o caminho a que Deus te chamou. Filhos, humildade, humildade. Aprendamos a ser humildes. Para guardar o amor é preciso prudência, é preciso vigiar com cuidado e não se deixar dominar pelo medo. Entre os clássicos de espiritualidade, muitos comparam o demónio a um cão raivoso, preso a uma corrente. Se não nos aproximarmos, não morde, ainda que ladre, continuamente. Se fomentardes a humildade nas vossas almas, de certeza que evitareis as tentações, reagireis com valentia de fugir e socorrer-vos-eis diariamente do auxílio do céu para avançar com garbo por esse caminho de apaixonados. Reparai que aquele que está apodrecido pela concupiscência da carne não consegue andar espiritualmente e é incapaz de qualquer obra boa. É um aleijado que permanece estirado no chão como um trapo. Nunca vistes os doentes com paralisias progressivas que não conseguem ter força nem pôr-se de pé? Às vezes nem sequer mexem a cabeça, pois isso acontece na vida sobrenatural aos que não são humildes e aos que se entregaram cobardemente à luxúria. Não veem, não ouvem, não percebem nada. Estão paralíticos e parecem loucos. Cada um de nós deve invocar o Senhor e a Mãe de Deus e pedir-lhes a humildade e a decisão de aproveitar piedosamente o divino remédio da confissão. Não permitais que se instale na vossa alma um foco de podridão, ainda que seja muito pequeno. Falai. Quando a água corre, é límpida. Quando estagna, forma um charco, enche-se de porcaria repugnante e, em vez de água potável, passa a ser um caldo de bichos. Que a castidade é possível e constitui uma fonte de alegria, sabei-lo também como eu. Muito embora tenhais consciência de que exige, de quando em quando, alguma luta. Ouçamos de novo São Paulo. Comprazo-me na lei de Deus segundo o homem interior, mas ao mesmo tempo encontro nos meus membros outra lei, a qual resiste à lei do meu espírito e me subjuga à lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Oh, que homem tão infeliz eu sou! Quem me livrará deste corpo de morte? Grita ainda mais, se precisas, mas não exageremos. Sufficit tibi gratia mea. Basta-te a minha graça, responde-nos o Senhor. Tive a oportunidade de observar, em algumas ocasiões, como reluziam os olhos de um desportista perante os obstáculos que tinha de saltar. Que vitória! Observai como domina as dificuldades. Assim nos contempla Deus, que ama a nossa luta. Seremos sempre vencedores, porque nunca nos nega a omnipotência da sua graça. E não importa, então, que haja luta, porque Ele não nos abandona. A castidade é combate e não renúncia, já que respondemos com uma afirmação gozosa, com uma entrega livre e alegre. Não deves limitar-te a fugir da queda ou da ocasião, nem o teu comportamento deve reduzir-se, de maneira alguma, a uma negação fria e matemática. Já te convenceste de que a castidade é uma virtude e, como tal, deve desenvolver-se e aperfeiçoar-se?
Não basta ser continente, cada um segundo o seu estado. Insisto, temos de viver castamente, com virtude heroica. Este comportamento é um ato positivo, com o qual aceitamos de boa vontade o pedido de Deus. Praebe, filemi, cortuum mihi et occulti, tui vias meas custodiant. Entrega-me, meu filho, o teu coração e espraia os teus olhos pelos meus campos de paz. Pergunto-te eu agora, como encaras tu esta batalha? Bem sabes que a luta já está vencida se a mantivermos desde o princípio. Afasta-te imediatamente do perigo, mal percebas as primeiras chispas de paixão. E até antes. Fala, além disso, com quem dirige a tua alma, se possível antes, porque abrindo o coração de par em par, não serás derrotado. Um ato repetido várias vezes cria um hábito, uma inclinação, uma facilidade. É preciso, pois, batalhar para alcançar o hábito da virtude, o hábito da mortificação, para não recusar o amor dos amores. Meditai no conselho de São Paulo a Timóteo. Te ipsum castum custodi. Conserva-te a ti mesmo puro, para estarmos também sempre vigilantes, decididos a defender o tesouro que Deus nos entregou. Ao longo da minha vida, quantas e quantas pessoas não ouvi queixarem-se: se eu tivesse cortado ao princípio, e diziam-no cheias de aflição e vergonha, com o coração todo entregue. Devo recordar-vos que não encontrareis a felicidade fora das vossas obrigações cristãs. Se as abandonardes, ficar-vos-á um enorme remorso e sereis uns pobres infelizes. Então, até mesmo as coisas mais correntes, que são lícitas e trazem um bocadinho de felicidade, se podem tornar amargas como o fel, azedas como o vinagre, repugnantes como o resalgar. Peçamos a Jesus, cada um de vós e eu também: Senhor, eu proponho-me lutar e sei que tu não perdes batalhas. E compreendo que se alguma vez as perco é porque me afastei de ti. Leva-me pela tua mão e não te fies de mim, não me soltes. Pensareis: mas eu sou tão feliz, Padre. Eu amo Jesus Cristo e, ainda que seja de barro, desejo chegar à santidade com a ajuda de Deus e da sua Mãe Santíssima. Não o duvido. Apenas te previno com estas exortações para o caso de se te apresentar alguma dificuldade. Tenho também de te repetir que a existência do cristão, a tua e a minha, é de amor. Este nosso coração nasceu para amar e quando não se lhe dá um afeto puro, limpo e nobre, vinga-se e enche-se de miséria. O verdadeiro amor de Deus, que pode traduzir-se por viver uma vida bem limpa, está tão longe da sensualidade como da insensibilidade e tão longe de qualquer sentimentalismo como da ausência de coração ou da sua dureza. É uma pena não ter coração. Os que nunca aprenderam a amar com ternura são uns infelizes. Nós, os cristãos, estamos apaixonados pelo amor. O Senhor não nos quer secos, insensíveis, como matéria inerte, quer-nos impregnados do seu carinho. Aquele que por Deus renunciou a um amor humano não é um solteirão, como aquela pessoa triste, infeliz, que anda sempre de asa murcha por ter desprezado a generosidade de amar limpamente. Amor humano e castidade. Para manter intimidade com o Senhor, já lhe contei muita vez, utilizei também, não me importo que se saiba, as canções populares que se referem quase sempre ao amor. Delicio-me a ouvi-las. O Senhor escolheu-me a mim e a alguns de vós para que fôssemos totalmente seus e transformássemos em divino o amor nobre das cantigas humanas.
E é o que o Espírito Santo faz no Cântico dos Cânticos. É o que fizeram os místicos de todos os tempos. Escutai estes versos de Santa de Ávila. Se quereis que esteja descansado, quero por amor descansar. Se me mandais trabalhar, quero morrer trabalhando. Dizei onde, como e quando. Dizei, doce amor, como quereis de mim dispor. Ou aquela canção de São João da Cruz, que começa de um modo encantador. Sofrendo, só, um pequeno pastor, alheio ao prazer, sem contentamento, na sua pastora tenho pensamento e o peito sangra-lhe em penas de amor. Quando é limpo, o amor humano merece-me um imenso respeito, uma enorme veneração. Não haveríamos nós de estimar o carinho nobre e santo dos nossos pais, ao qual devemos uma grande parte da nossa amizade com Deus? Eu abençoo esse amor com as duas mãos e sempre que me perguntaram porquê com as duas mãos, eu respondi imediatamente porque não tenho quatro. Bendito seja o amor humano, mas a mim o Senhor pediu-me mais. A própria teologia católica o afirma, entregar-se exclusivamente a Jesus por amor do reino dos céus e por Jesus a todos os homens é mais sublime do que o amor matrimonial. Isto não tira que o matrimónio seja um sacramento e um sacramentum magnum. Seja como for, cada um deve esforçar-se por viver delicadamente a castidade. No seu lugar respectivo e com vocação que Deus lhe infundiu na alma, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, a razão é que a castidade é virtude para todos e a todos exige luta, delicadeza, esmero, rijeza, essa finura que só se compreende quando nos colocamos junto do coração apaixonado de Cristo na cruz. Não vos preocupeis se a tentação vos espreita. Uma coisa é sentir, outra é consentir. A tentação pode afastar-se facilmente com a ajuda de Deus. O que não convém de modo algum é dialogar com ela. Meios para vencer. Vejamos com que recursos é que nós, cristãos, podemos contar para vencer nesta luta por guardar a castidade, não como anjos, mas como mulheres e homens sãos, fortes, normais. Venero os anjos com toda a minha alma e une-me uma grande devoção a esse exército de Deus, mas não gosto de os comparar conosco, porque a sua natureza é diferente e qualquer equiparação seria uma desordem. Generalizou-se em muitos ambientes um clima de sensualidade que, ajudado pela confusão doutrinal, leva muita gente a justificar ou pelo menos a mostrar a tolerância mais indiferente para com todo o género de costumes licenciosos. Devemos ser o mais limpos possível em relação ao corpo, mas sem medo, porque o sexo é algo santo e nobre. Participação no poder criador de Deus foi feito para o matrimónio. Assim, limpos e sem medo, dareis com a vossa conduta o testemunho da viabilidade e da formosura da santa pureza. Antes de mais, empenhemo-nos em afinar a consciência, aprofundando o que for preciso, até ficarmos com a segurança de termos adquirido uma boa formação, distinguindo bem entre consciência delicada, que é uma graça de Deus, e consciência escrupulosa, que é outra coisa. Cuidai com esmero da castidade e também das virtudes que a acompanham e salvaguardam, a modéstia e o pudor. Não olheis com ligeireza as normas tão eficazes que nos ajudam a conservarmos-nos dignos do olhar de Deus. A guarda atenta dos sentidos e do coração, a valentia de ser cobarde para fugir das tentações,
a frequência dos sacramentos, especialmente da confissão sacramental, a sinceridade total na direção espiritual pessoal, a dor, a contrição e a reparação depois das faltas. E tudo isto ungido com uma terna devoção a Nossa Senhora, de modo que ela nos obtenha de Deus o dom de uma vida limpa e santa. Se por desgraça se cai, é preciso levantar-se imediatamente. Com a ajuda de Deus, que não nos faltará, se usarmos os meios adequados, chegaremos o mais depressa possível ao arrependimento, à sinceridade humilde, à reparação, para que a derrota momentânea redunde numa grande vitória de Jesus Cristo. Habituai-vos também a travar a luta longe das muralhas principais da fortaleza. Não podemos andar a fazer equilíbrios nas fronteiras do mal. Temos de evitar com firmeza o voluntário in causa. Temos de afastar a mais pequena falta de amor. Temos de fomentar as ânsias de apostolado cristão, contínuo e fecundo, que necessita da santa pureza como alicerce, sendo esta, aliás, um dos seus frutos mais característicos. Devemos, além disso, encher o tempo com trabalho intenso e responsável, procurando a presença de Deus, porque nunca nos podemos esquecer que fomos comprados por alto preço e que somos templos do Espírito Santo. Que outros conselhos vos hei de eu sugerir, senão os que sempre foram utilizados pelos cristãos que pretendiam de verdade seguir Cristo? Trata-se, afinal, dos mesmos que empregaram os primeiros a escutarem o apelo de Jesus, o encontro assíduo com o Senhor na Eucaristia, a invocação filial da Santíssima Virgem, a humildade, a temperança, a mortificação dos sentidos, porque não convém olhar o que não é lícito desejar, advertia São Gregório Magno, e a penitência. Dir-me-eis que, ao fim e ao cabo, tudo isto é uma síntese da vida cristã. Na verdade, não seria correto separar a pureza, que é amor, da essência da nossa fé, que é a caridade, ou seja, um renovado apaixonar-se por Deus, que nos criou, nos redimiu e que nos estende continuamente a sua mão, ainda que muitas vezes não nos apercebamos disso. Deus não nos pode abandonar. Sião dizia: Yahvé abandonou-me e o Senhor esqueceu-se de mim. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre, se não se compadecer do fruto das suas entranhas? Pois, ainda que ela se esquecesse, eu não te esqueceria. Não vos causam estas palavras uma enorme alegria? Digo frequentemente que são 3 as coisas que nos dão alegria na terra e nos alcançam a felicidade eterna do céu: a fidelidade firme, dedicada, alegre, indiscutida à fé, à vocação que cada um recebeu e à pureza. Quem ficar agarrado às silvas do caminho, isto é, à sensualidade, à soberba, há de ficar por sua própria vontade, se não retificar, será um desgraçado, porque virou as costas ao amor de Cristo. Volto a afirmar que todos temos misérias. Isso, porém, não é razão para nos afastarmos do amor de Deus. É, sim, estímulo para nos acolhermos a esse amor, para nos acolhermos à proteção da bondade divina, como os antigos guerreiros se metiam dentro da sua armadura. Esse ecce ego quia vocasti me, conta comigo porque me chamaste, é a nossa defesa. Não devemos fugir de Deus quando descobrimos as nossas fraquezas, mas devemos combatê-las precisamente porque Deus confia em nós. Como é que conseguiremos superar estas coisas mesquinhas? Insisto neste ponto porque ele se reveste de importância capital. Com humildade e sinceridade na direção espiritual e no sacramento da penitência, ide aos que vos dirigem espiritualmente com o coração aberto. Não o fecheis porque
se mete o demónio mudo pelo meio, depois é difícil lançá-lo fora. Perdoai-me a insistência, mas julgo imprescindível que fique gravado a fogo nas vossas inteligências que a humildade e a sua consequência imediata, a sinceridade, se ligam com os outros meios de luta e fundamentam a eficácia da vitória. Se a tentação de esconder alguma coisa se infiltra na alma, deita tudo a perder. Se, pelo contrário, é vencida, imediatamente tudo corre bem, somos felizes e a vida caminha retamente. Sejamos sempre selvaticamente sinceros, embora com modos prudentemente educados. Quero dizer-vos com toda a clareza que me preocupa muito mais a soberba do que o coração e a carne. Sede humildes. Sempre que estiverdes convencidos de que tendes toda a razão, é porque não tendes nenhuma. Ide à direção espiritual com a alma aberta, não a fecheis, porque então intromete-se o demónio mudo e é muito difícil expulsá-lo. Lembrai-vos do pobre endemoninhado, que os discípulos não conseguiram libertar. Só o Senhor o pôde fazer com oração e jejum. Naquela altura, o Mestre realizou 3 milagres. O primeiro foi fazê-lo ouvir, porque quando o demónio mudo nos domina, a alma fica surda. O segundo foi fazê-lo falar. E o terceiro foi expulsar o diabo. Comecei por contar o que não quereríeis que se soubesse. Abaixo o demónio mudo. De uma coisa de nada, dando-lhe voltas e mais voltas, faz-se uma grande bola como a neve e acaba-se por ficar fechado lá dentro. Porquê? Abri a alma. Asseguro-vos a felicidade, que é a fidelidade à vocação cristã, se fordes sinceros. A clareza e a simplicidade são disposições absolutamente indispensáveis. Abramos, pois, de par em par, a nossa alma, de modo que o sol de Deus possa entrar e com ele a caridade do amor. Para se afastar da sinceridade total, nem sempre é preciso má intenção. Às vezes basta um erro de consciência. Há pessoas que formaram, isto é, deformaram, de tal modo a consciência que o seu mutismo, a sua falta de simplicidade, lhes parece bom. Até pensam que é bom calar. Acontece que, às vezes, até receberam uma boa preparação e conhecem as coisas de Deus e talvez por isso se convençam de que é conveniente calar. Enganam-se. Porém, porque a sinceridade é sempre necessária e não cabem desculpas, ainda que pareçam boas. Acabamos esta conversa na qual tu e eu fizemos a nossa oração com o nosso Pai, pedindo-lhe a graça de viver essa afirmação gozosa que é a virtude cristã da castidade. Pedimos-la por intercessão de Santa Maria, que é a pureza imaculada. Recorramos a ela, tota pulcra, seguindo um conselho que eu dava há muitos anos àqueles que se sentiam intranquilos no seu empenho diário por ser humildes, limpos, sinceros, alegres e generosos. Todos os pecados da tua vida parecem ter-se posto de pé. Não desanimes. Pelo contrário, chama por tua mãe, Santa Maria, com fé e abandono de criança. Ela trará o sossego à tua alma.